A mensagem de hoje do profeta Amós, capítulo 7, versículos de 7 a 15. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito, é como um muro torto, mas é construído fora do prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora e este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Até aqui. Você já se viu admirando um prédio muito alto? Desses que tem aqui perto da igreja, nessa região aqui, e fica se perguntando, né? Como pode um prédio daquele tamanho, tão alto, tão reto, tão bem calculado, né? Nós sabemos que existe um instrumento que permite construir um edifício desse tamanho. Aliás, é o prumo, né? Eu não trouxe o meu prumo aqui. Existe o prumo, naquela linha, que permite construir um muro, um simples muro da frente da casa e também um edifício, um arranha-céu de mais de 100 andares, né? É o prumo. Foi um instrumento que Deus mostrou para o profeta Amós. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos analisar o contexto, um contexto mais remoto, né? Vamos lá atrás, né? Para nós entendermos a situação do Amós, que ele estava passando. Vamos começar lá da saída do Egito, do Êxodo. O povo de Israel saiu do Êxodo, liderado por Moisés, atravessou o deserto. Aí depois Moisés morreu, veio Josué. Então o povo conquistou a terra prometida, liderados por Josué. O Josué também morreu. Aí veio o período dos juízes, um período aí mais ou menos uns 300 anos. Acabou o período dos juízes, veio o período dos reis. Os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, eles reinaram num tempo em que o reino estava unido, era um reino só, de norte a sul, tudo era Israel. Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão, nessa época o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Ficou assim, né? O norte ficou com o nome Israel e o reino do sul
que é só uma tribo, e mais a meia tribo de Benjamim, ficou a tribo de Judá. Então, Judá ficou ao sul, o nome Judá, e o nome Israel ao norte. O Judá, ele ficou com a capital Jerusalém. Aí, mais o templo, o palácio do rei, né? Ficou. E o reino do norte ficou sem, tinha que arrumar uma capital, um palácio para o rei, outro templo, e eles fizeram isso. Construíram depois uma capital chamada Samaria, né? E o sacerdócio do Reino do Sul, ele estava dentro da lei de Moisés, era conforme Deus ordenou. E o Reino do Norte fez estabeleceu um outro reino, estabeleceu um outro sacerdócio e se desviaram da lei de Moisés, dos mandamentos de Deus. Os reis e os sacerdotes, eles tinham que obedecer às suas dinastias. Todo rei deveria descender de Davi, da dinastia de Davi. Deus fez uma promessa para o Davi, que o seu trono não teria fim, que nunca, jamais faltaria sucessor para o seu trono. E Deus estava falando de Jesus Cristo, que viria reinar eternamente. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Não só por causa do Davi, mas por causa do trono, por causa do reino. E os sacerdotes também tinham que obedecer à sua dinastia. Todos os sacerdotes tinham que descender da dinastia ou da linhagem de Arão, o irmão do Moisés, né, da tribo de Levi, né? E assim ficou o Reino do Sul. O Reino do Norte, escolheram outros reis, outros sacerdotes, se desviaram. Não demorou muito também para se enveredarem pelo caminho da idolatria. Ao contrário do rei e do sacerdote, o profeta não precisava descender de dinastia nenhuma. O profeta, Deus que escolhia, qualquer um, pode ser de dentro do palácio, pode ser do campo, pode ser qualquer pessoa. E assim foi mesmo, né? E mesmo o reino do norte se tornando um reino e um sacerdote ilegítimo, mesmo assim o povo era o mesmo. Era o mesmo povo de Deus, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo da aliança, e Deus não abandonou aquele povo, embora eles se dividiram, mas Deus continuou sendo o Deus do Israel do Sul e do Israel do Norte, né? Dos israelitas, dos hebreus que estavam no Sul e também dos hebreus que estavam no Norte. Eles estavam divididos, mas Deus não. E criou-se uma rivalidade, né, entre as capitais. A capital do Reino do Sul, Jerusalém, e a capital do Reino do Norte, a Samaria, e depois uma cidade que eles construíram o templo, né, chamada Betel. Essa não era considerada a cidade santa, nem Betel nem Samaria. Jerusalém é a cidade santa. E não é porque ela era uma cidade assim, muito diferente, ela era igual a outra cidade. Lembrando sempre que a palavra santo na Bíblia quer dizer separado, separado das outras coisas do mundo para cumprir uma tarefa especial, cumprir uma missão. Por isso que Jerusalém, ou toda a terra lá, é chamada de Terra Santa, por causa de Deus, do propósito de Deus. Em específico Jerusalém, por que Terra Santa, Jerusalém? Porque Jesus iria morrer e ressuscitar naquela cidade. Tem tudo a ver com o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Não a cidade em si tem alguma coisa bonita, tem alguma montanha, alguma árvore, nada. É só por causa de Jesus. Mas a mensagem de Amós, uma mensagem dirigida a um país inteiro comparado a um muro torto. O país inteiro comparado a um muro torto, se o muro está torto, aquele muro vai cair. E caiu mesmo, né? E essa era a mensagem do Amós para o Reino do Norte, para Israel.
esse reino vai cair, vai sucumbir, né? O rei vai morrer, o povo vai ser levado cativo. E este era o exemplo do muro torto. Podemos lembrar também, comparar brevemente com um exemplo de uma camisa. Alguém vai abotoar uma camisa, né, de baixo para cima, e começa o botão na casa errada, aí um botão, o segundo, o terceiro, na metade já dá para ver que a camisa está ficando meio torto, né? Já está ficando torta mesmo, né? E se continuar, vai chegar aqui e não vai conseguir completar, abotoar toda a camisa. Então é preciso desfazer tudo e abotoar direito a camisa até a camisa ficar fechada. O Reino do Norte era um muro torto que precisava ser consertado, né? Mas tinha uma pessoa lá no Reino do Norte causando muito alvoroço. Era o sacerdote. O nome dele, Amazias. Além de estar exercendo um sacerdócio pirata, ilegítimo, ele ainda estava induzindo o rei e todo o povo a desobedecer a Deus, a estar num estado de rebeldia contra Deus. E o profeta Amós está lá alertando, levando a mensagem de Deus, mas o sacerdote pirata, ele está ajudando a manter o muro torto. Ele não gosta do Amós, ele não gosta daquela mensagem, porque se o povo se converte, se o rei se converte, o trabalho dele como sacerdote não existe mais, porque o sacerdócio está lá na cidade de Jerusalém. E você sabe o que significa o nome Amós? Todos os nomes da Bíblia têm significado. O Amós também tem significado no nome dele. O significado do nome Amós quer dizer fardo. Fardo, não peso, né? Fardo ou também um carregador de fardo. Todo profeta que tinha que entregar uma mensagem, e essa mensagem não era recebida, era muito difícil ser profeta. É muito bom ser profeta quando as pessoas ouvem e aceitam a mensagem do profeta. Se a oposição, aí fica muito difícil. Mas não era só, o fardo dele não foi mais pesado do que o fardo de Jesus. O Jesus, sim, carregou um fardo muito pesado. Jesus carregou na sua cruz o fardo de todos nós, do mundo inteiro, de toda a humanidade. O Amós carregou um fardo pequeno, só dos hebreus, só daquele povo do seu tempo. Jesus levou sobre si os nossos pecados, não só os nossos de hoje, mas de toda a humanidade, de todos os tempos. Ele, sim, foi chamado por Deus para tirar de nós o nosso fardo e levar sobre si. O chamado do Amós, o Amazias mandou ele embora, né? Volta para sua terra, vive lá em Judá, fica por lá, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Mas o Amós diz, eu não sou profeta. Eu não sou da escola, porque tinha também uma escola dos profetas lá, né? Elias, Eliseu, eles tinham uma escola. Nem isso ele pertencia, o Amós, ele não estava matriculado naquela escola. Ele falou, eu cuido de ovelhas, de figueiras, de plantação de figueiras, né? Deus que me chamou para eu cumprir esta missão. O chamado dele se parece com o chamado do rei Davi, não é? Como é que foi o chamado do rei Davi? Já vou achar aqui. Deus falando para o Davi, tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipes sobre o meu povo. Lembra da história do Davi, né? Para ele ser ungido. Samuel foi na casa do Jessé para ungir um dos filhos dele para ser rei e apareceu todos os filhos já grandes, né, jovens. E o Davi, ainda adolescente, estava lá no meio das ovelhas e ninguém se lembrava dele, mas era bem ele que Deus escolheu para ser rei. Estava lá cuidando das ovelhas.
E esse tipo de chamado também nos faz lembrar dos discípulos. Eram simples pescadores e Jesus foi passando na praia e chamando: segue-me, segue-me. Jesus falando para os pescadores, Pedro, Tiago, João: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É o chamado de Davi, o chamado de Amós, o chamado dos discípulos e também é o chamado da igreja. Cada um de nós foi chamado estando no seu ofício. Não precisamos deixar como eles fizeram, né? Os discípulos deixaram as redes de pesca, o Amós deixou lá a sua plantação de figueira, o Davi deixou os rebanhos, né? Porque não fomos chamados para ser aquele tipo de profeta, para ser aquele tipo de rei e aquele discípulo e apóstolo de Jesus. Mas fomos chamados para sermos seguidores de Jesus, para sermos servos deles e junto com eles também transmitirmos uma palavra profética para este mundo. Você já ouviu alguma vez alguém referir-se à igreja como voz profética? Sim, também é possível, né? Muitas vezes a igreja é chamada de voz profética no mundo. Por quê? Isso não quer dizer que os crentes têm que ficar aí adivinhando o futuro, né? Avião que vai cair, a celebridade que vai morrer, não é adivinho. Nós precisamos adivinhar nada. O que Deus quer revelar já está revelado na Bíblia, o Apocalipse já revelou tudo, né? A missão da igreja é anunciar a mensagem salvadora, anunciar o Evangelho. Essa é a voz profética da igreja. E quando nós olhamos para o mundo hoje, será que o que tem no mundo que é comparado a um muro torto que está prestes a cair? Olha, nós estamos atualmente passando por essa crise, por essa pandemia, e nós podemos perguntar, né? O que está errado no mundo? Por que essa crise? Por que esse vírus? Por que essa doença? O que está torto? O que está errado? O que precisa ser consertado? Tem muitas respostas por aí, mas vamos olhar na Bíblia o que está errado com a humanidade. Vamos também olhar para o meio ambiente e perguntar, né? O que está errado? O que precisa ser consertado? O que precisa ser restaurado? É só na natureza ou é no ser humano também? Mais no ser humano do que na própria natureza. E o que também podemos dizer da situação do mundo, né? Pandemia, doenças, o meio ambiente e a situação moral e espiritual que este mundo está passando. O que precisa ser consertado? Como ser consertado? Olha, a mensagem do Amós tinha também uma palavra de juízo iminente, né? O rei vai morrer na guerra e esse povo vai ser levado cativo. Mas olha, o Evangelho também tem um conteúdo de juízo final, né? Jesus mesmo ensinou falando sobre o fim dos tempos. Mas a missão da igreja não é julgar o mundo, é anunciar a palavra de salvação. A igreja não é julgadora. Os cristãos não precisam julgar o mundo, se precipitar e dizer com uma pandemia dessa, uma crise dessa, é um juízo de Deus, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está agindo assim, Deus está... Não precisa disso, não precisamos disso. A voz profética, essa voz é de Deus. O sujeito da voz é Deus. E o prumo de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho que traz as pessoas de volta para Deus. É o Evangelho que apruma a vida daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus é o prumo de Deus e nós estamos com Ele. E nós somos
os seus serventes. É uma palavra bem interessante, né? Nós somos seus servos, né? Servente de obra, né? Peão, somos nós, todos que fomos chamados para entrarmos nesta missão com Deus. Cada um com o seu fardo, né? O Amós tinha o dele, o Jesus também tinha o seu, e o Jesus mesmo falou: tome a sua cruz, cada um, e siga-me. Tome o seu fardo e siga-me. Lembrando que a nossa cruz não é aquela cruz pesada que Jesus estava carregando. Mesmo com a nossa cruz, com o nosso fardo, mas sendo servos daquela voz que chama para Deus, a voz que chama, que anuncia a salvação, que anuncia misericórdia, que anuncia graça e a vida eterna. Amém? Em resposta, vamos cantar o hino 437. É um hino missionário, né? É um chamado para estar ao lado de Cristo, para anunciar a mensagem profética, para ser voz profética no mundo, na terra hoje. Vamos cantar? 437. Quem de Cristo ao lado, quem está ao lado do bom Salvador, pronto a dedicar-se hoje ao seu Senhor, tudo abandonando e a Jesus seguir, encarando tudo quanto possa vir. Quem de Cristo ao lado andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar, pela sua graça, pelo seu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto do seu lado estar. Quem de Cristo ao lado hoje quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, ó Senhor Jesus, tu nos redimiste, foi por tua cruz, e com o teu sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos virá, o inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor.
Vamos orar. Senhor Deus, Deus bendito e Pai de todos nós somos teus filhos e filhas na fé no Senhor Jesus Cristo. Os teus servos do passado e dos primeiros dias da igreja e a igreja de todos os tempos, fomos todos chamados e comissionados para sermos a tua voz na terra e a anunciar o teu nome neste mundo. Enche-nos, ó Deus, de coragem e dá-nos também amor pelas almas, assim como Jesus exerceu amor e compaixão, até mesmo pelos seus inimigos. Dá-nos os dons do Espírito Santo e estimula também em nós, dentro de nós, os nossos talentos natos para cumprirmos nossa tarefa missionária. Abençoa a nossa pequena comunidade aqui para sermos luz e sal da terra e também para os nossos vizinhos e o nosso bairro. Nós agradecemos, continuamos orando pelo nosso país,